Olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos aqui começar mais uma live sobre como resolver conflitos conjugais através da Bíblia. Deixa eu tentar dar uma melhorada aqui. Hoje eu vou falar sobre o título que está aí na tela do Instagram, como o que fazer quando pessoas se intrometem maldosamente no seu casamento. Isso é um problema, infelizmente, muito comum dentro dos casais, dentro dos casamentos que nós temos, especialmente aqui na nossa cultura brasileira. Nós temos, infelizmente, esse tipo de cultura, onde a família, principalmente, se intromete no casamento. Tio, mãe, sogro, sogra, avô, irmão. Existem algumas intromissões que vão tomando conta do casamento, especialmente aqueles cônjuges que foram assim muito apegados, né, a pais e mães e que não desmamaram ainda. Eles ainda estão presos a essa influência da família. Mas junta-se a essa influência da família uma, os amigos, né? Um relacionamento familiar. Eu estou tentando resolver um negócio aqui que está aparecendo na minha tela, mas eu vou resolver. Isso é um grande problema, tem sido um grande problema. E eu queria meditar um pouco com vocês nisso, usando até um texto bíblico, que é o texto bíblico lá de Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva são visitados pela serpente. Eles estão ali no paraíso, as únicas pessoas que existiam no paraíso eram eles até então, no mundo, né? E eles são visitados pela serpente. A serpente se intromete ali na vida do casal. Gênesis capítulo, a partir do capítulo 2, no final do capítulo 2, Deus une, né? O Adão forma a mulher da costela do homem e os une, né? Num ritual de casamento ali. E aí então eles estão juntos. O final do capítulo 2 de Gênesis termina dizendo que eles estão juntos. Eles estavam nus, não se envergonhavam, estavam juntos ali, um e outro juntos, o homem e a sua mulher, diz a palavra de Deus. Aí tem um mais, né? Tem um mas, dizendo assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, ou seja, entretanto, porém, a serpente entrou. Estavam os dois sozinhos lá, Adão e Eva, no paraíso, mas a serpente entrou no convívio. Não é? Só estavam os dois ali, estavam cumprindo as ordenanças que Deus havia dado para eles, né, de cuidar do paraíso, de cuidar do jardim, e lavrar e cultivar e tomar conta da criação. De repente a serpente entra e se intromete nesse convívio do casal. E é justamente essa intromissão que gerou aí talvez a primeira, aliás, gerou o primeiro conflito conjugal. Aí se inauguraram aí os conflitos conjugais. A primeira DR, né, a primeira discussão de relacionamento se deu ali, depois dessa intromissão da serpente, que trouxe alguns conselhos errados para Eva e posteriormente Adão também aderiu, né, a esses conselhos errados da serpente para Eva. E é justamente sobre isso que eu gostaria de meditar com você e te ensinar algumas coisas importantes sobre relacionamento e o que vocês devem fazer
para não permitir que outros se intrometam maldosamente, perigosamente no seu casamento, de uma maneira prejudicial para o relacionamento de vocês. Primeiro, eu estou falando de pessoas que se intrometem no casamento dessa maneira maldosa. Primeiro, essas pessoas trazem conselhos errados. Assim como a serpente, que trouxe conselhos errados para Adão e Eva, essas pessoas que se intrometem no casamento, elas trazem alguns conselhos errados, conselhos equivocados, conselhos que vão tirar vocês da vontade de Deus. Eu estou falando sobre isso, mas nesse exato momento, a Ângela e eu, nós estamos lidando com uma moça, uma jovem senhora, que ouviu alguns conselhos errados de algumas pessoas e está, nesse exato momento, abandonando a casa, saindo da casa, deixando marido e filhos e saindo da casa, abandonando o lar, se divorciando, separando do seu esposo e da sua família, porque ouviu alguns conselhos errados sobre o casamento, sobre o que é a vida conjugal. Conselhos até de uma outra moça que também está se separando. E aí, nesse emaranhado de coisas, essas pessoas vão trazendo conselhos errados. E não se iluda, essas pessoas se juntam, tá? Os insatisfeitos se juntam e eles vão minando o coração um do outro com as suas insatisfações. Quando você está insatisfeita ou insatisfeito com o seu casamento, fatalmente Satanás vai colocar no seu caminho homens, amigos seus que também estão insatisfeitos, ou amigas suas que também estão insatisfeitas. Pessoas que, assim como você, estão decepcionadas, frustradas com o casamento. E aí, essas insatisfações, essas frustrações, elas vão se juntar, elas vão se somar e até se multiplicam ao longo da caminhada. E aí, os conselhos errados vão se multiplicando também. Vão se dando conselhos completamente equivocados, vão distanciando você daquilo que a palavra de Deus diz para você fazer. Foi isso que a serpente fez com Eva. A serpente chegou lá no capítulo 3 de Gênesis, ela chega e diz lá para a mulher, olha, é assim mesmo que Deus disse, não comerás da árvore do jardim. Já começa fazendo uma pergunta maldosa, né? E a mulher diz, sim, a gente pode comer do fruto. Só da árvore que está lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é que Deus disse para a gente não comer. Aí, aí ela diz assim, porque Deus disse que se a gente comer, nós vamos morrer. Essa era a ordem de Deus e a sentença de Deus para quem desobedecesse. Aí a serpente muda isso e diz assim, não, você não vai morrer. Isso que Deus disse não é verdade, certo? Transforma a verdade de Deus em mentira, transforma a vontade de Deus e dá aí um cavalo de pau, um 360, um 180 no negócio e muda completamente aquilo que Deus diz. Distancia o homem e a mulher da vontade de Deus para o casamento deles, para a vida deles. E é exatamente isso que esses conselhos maldosos vão fazer com o seu casamento. Vão levar você para longe da vontade de Deus. Essas pessoas que se intrometem, seja sogro, seja sogra, pai, mãe, irmão, irmã. Certa vez nós tivemos que lidar com uma moça, uma jovem senhora casada, que estava tendo conselhos errados da sua mãe. A sua mãe, ela estava aconselhando a moça a divorciar-se do esposo.
Você precisa ser feliz, minha filha. Ele te maltrata tanto. E aí começaram os conselhos e começou a maldosamente fazer comparações com o pai dela. Olha, o seu pai nunca disse isso para mim. Olha, o seu pai nunca fez isso para mim. E começa essas cantilenas maldosas, minando o coração da própria filha para que a filha se separasse. São pessoas assim, e você precisa tomar cuidado com esses conselhos que vão tirar você da vontade de Deus para a sua vida e para o seu casamento. Também essas pessoas se aproximam roubando a atenção que deveria ser da minha esposa, agora eu estou dando para ela ou para ele, seja um amigo meu ou outra pessoa. A atenção que você deveria dar para o seu esposo, você está dando para outra pessoa. O ouvido que você deveria estar dando para seu esposo, para sua esposa, você está dando para outra pessoa. Falar ao seu coração. Então, essas pessoas que tentam, que se intrometem maldosamente no coração, elas roubam a atenção que deveria ser só do cônjuge, só dele, só dela. E, no entanto, agora você está dividindo a atenção. Aqui no verso 22, no capítulo 2, verso 24, diz assim: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas presta atenção no que Deus disse: deixa o homem pai e mãe. É para deixar, em todos os sentidos. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, é para deixar em todos os sentidos. Pai e mãe. E se unir ao seu esposo. Ou seja, a atenção é dele, a atenção é dela, não é de mais ninguém. Mas aí, quando essas pessoas se intrometem no relacionamento, você passa muito mais tempo com a sua amiga do que com o seu esposo. Você atende mais aquilo que a sua amiga diz do que aquilo que o seu esposo diz. Ou você atende mais aquilo que o seu amigo diz do que aquilo que a sua esposa diz. Você passa mais tempo com o seu amigo, com o seu pai, ou com o seu tio, com o seu irmão, seja lá quem for. Você passa muito mais tempo com ele do que com a sua esposa. Nós cuidamos de um casamento também, que o marido, eles moravam perto da casa, no mesmo bairro que os pais do marido moravam, né? E o marido, quando voltava do trabalho, antes de ir para casa, ele ia para a casa dos pais. E ele passava lá horas antes de ir para casa. E conversava horas com seus pais antes de ir para casa. E isso começou a dar problema, lógico, daria problema. Ele esqueceu de deixar pai e mãe e ir com a sua esposa. Isso deu muito problema no casamento, gerou muito conflito, a ponto da moça querer se separar. Nós tivemos que entrar ali com a providência divina, né? Aconselhando o casal e dizer para ele, falar: olha, isso está errado. Quando você volta do trabalho, o primeiro lugar que você tem que ir é na sua casa, certo? Ir lá com a sua esposa. Depois você pode ir lá na casa do seu pai, fazer uma visitinha. Não vai ficar horas e horas e horas, não. Não é para você chegar na sua casa, tomar um banho e ir para a casa do seu pai. Não. Você precisa dar atenção para sua esposa. Não permita que a sua família se intrometa, roubando a atenção. Foi isso que a serpente fez. Olha, no verso de número 6, diz lá assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Esse verbo aqui, deu ao marido, é um verbo hebraico, né? Um verbo hebraico que indica o seguinte:
que quando Eva estava conversando com a serpente, Adão provavelmente estava perto. Provavelmente ele ouviu a conversa. Provavelmente ele estava ali pertinho, ouvindo tudo que estava sendo conversado. Por quê? Porque em hebraico, se Adão estivesse longe do local, então talvez o verbo seria levou, né? Comeu e levou para o seu marido. Mas aqui está escrito comeu e deu para o seu marido, dando uma conotação de que Adão estava perto, ele ouviu tudo, ele participou, pode ser, não participou conversando, mas participou da conversa, ouviu tudo que estava sendo conversado. No entanto, a atenção de Eva não estava para o seu esposo, estava para a serpente. A serpente se intrometeu no casamento e Eva deu toda a atenção para ela. A atenção que deveria ser do esposo, ela reverteu para a serpente. E assim as pessoas vão dando a atenção, não é? A atenção que deveria ser do seu cônjuge para outras pessoas. Agora, essas pessoas se intrometem no casamento, então o que fazer? Vou dar apenas 2 dicas práticas do que fazer quando outras pessoas se intrometem maldosamente no seu casamento. Primeira coisa, é preciso que você imponha limites. Você mesmo, imponha limites. Diga para a pessoa, olha, até aqui nós podemos conversar, daqui para lá o que eu vou conversar é com meu esposo ou com a minha esposa. É preciso impor esses limites para que a pessoa não se ache à vontade para adentrar assuntos que não lhe dizem respeito, mas que dizem respeito somente ao casal. Uma vez nós estávamos conversando com uma esposa e aconselhando ela, porque ela estava conversando coisas da intimidade do casal com uma amiga sua. Aliás, era irmã, né? Irmã. Ela estava conversando coisas de intimidade, de sexo mesmo. Que ela tinha com as noites, né? As relações sexuais que ela tinha, ela estava compartilhando com a irmã. E aquilo que ela não gostava, que o marido fazia nas relações sexuais, ela contava para a irmã, ao invés de conversar com o esposo. Ou seja, o que ela estava fazendo isso? Ela não estava impondo limites, porque a irmã perguntava, ela respondia. E aí o limite foi cada vez mais se ampliando. Daqui a pouco a irmã estava perguntando sobre tudo dentro do casamento. É preciso impor esses limites, mesmo que seja seu pai, mesmo que seja sua mãe, tá? Mesmo que seja uma grande amiga ou um grande amigo seu, mesmo que seja o seu pastor, né? Uma pessoa com quem você se aconselha, é preciso impor limites, porque existem coisas que são para o casal e somente do casal. E aí, esse é o primeiro grande passo que você precisa tomar, porque se você não impõe limites, as pessoas vão se intrometendo. E se um se intromete, não seja inocente, não. Se um vai se intrometer, outros virão junto com ele. E vão passar a se intrometer também no seu relacionamento e se querer saber coisas. E essas coisas podem ser que não fiquem só com essas pessoas, pode ser que a coisa se espalhe. É preciso impor limites. Nesse caso dessa moça que estava conversando com a irmã, assuntos íntimos, nós conversamos com ela e dissemos para ela, falou, olha, você precisa impor limites para sua irmã. Mas ela disse, mas é minha irmã. Sim, não tem problema. Seja quem for, seja sua mãe, seu pai. Agora você deixou
o seu pai e sua mãe, deixou os seus familiares e criou uma família agora. É você e seu esposo. Essa é a sua nova família. É com ele que você conversa essas coisas, não é com as outras pessoas. E é preciso tomar muito cuidado com quem você compartilha as coisas. Imponha limites. Não deixe que a coisa não fique com medo de perder a amizade, com medo de que o outro fique chateado. Se você souber conversar e dizer assim, olha, fulano, olha, eu sinto muito isso aí, eu não posso contar. Você vai me desculpar, né? Diga com carinho, fale com carinho. Isso aqui é coisa do meu relacionamento com o meu esposo. Eu preciso preservar o meu casamento, né? E isso é preciso ser dito. Se você já tem um tipo de relacionamento que você conversa tudo com os outros, não, já corte logo, por favor, né? Por favor, já ponha limite nesse negócio para você não se afundar cada vez mais nessa intromissão. A segunda coisa que você deve fazer para quando as pessoas se intrometem maldosamente no seu casamento é conversar com o seu cônjuge sempre. Compartilhar sempre com ele, conversar sempre com ele, não deixe de conversar com ele, com ela, de compartilhar o que o fulano disse, o que o fulano ouviu, o que você contou, que você não queria ter contado e contou, ou que você contou e percebeu depois que não deveria ter contado. Converse com ele, converse com ela. Por quê? Porque certamente se as pessoas se intrometem maldosamente no seu coração, se você não conversar com ele, com o seu cônjuge sobre isso, sobre essa intromissão, a pessoa que se intrometeu vai conversar. A pessoa que se intrometeu vai levar o assunto adiante. E isso vai chegar no ouvido do seu cônjuge de uma maneira maldosa, de uma maneira perniciosa, de uma maneira que vai prejudicar muito seu casamento, seu relacionamento com ele. Então, converse sempre com ele, não deixe de compartilhar as coisas. Porque quando você esconde, a gente esconde na ilusão de que isso vai ficar escondido por muito tempo, né? Isso vai ficar escondido, vai ser enterrado, vai apodrecer lá por baixo, vai morrer. Isso é uma ilusão. Porque se existe uma intromissão, isso não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem do inimigo do seu casamento. E o inimigo do seu casamento não vai deixar isso enterrado lá, não. Ele vai fazer ressuscitar esse negócio de uma hora para outra, de um jeito ou de outro. Porque ele quer prejudicar o seu casamento. Então, converse com o seu cônjuge. Lá em Tiago, capítulo 5, na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, o apóstolo Tiago fala sobre essa coisa de conversar, né? Compartilhar. Ele diz lá, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. É a importância de você estar conversando, de você estar confessando, de você estar dialogando com o seu cônjuge para haver cura para o seu casamento. Então, imponha limites. Imponha limites, coloque um limite, seja quem for, coloque o limite e diga, olha, aqui não dá para a gente entrar mais e conversar sobre isso. Segunda coisa, chame o seu cônjuge, chame o seu marido, chame a sua esposa, converse com ele, para que vocês juntos também possam impor esse limite juntos, para que vocês juntos tenham esse diálogo, sempre dialogando sobre isso e vendo, olha, fulano de tal está se intrometendo.
Vamos impor limite nisso aqui. Fulano, outro, ou a sua mãe, ou o seu pai, ou o seu irmão, ou o seu amigo, que estão se intrometendo nessa parte, né? Precisamos botar um limite nisso. E qual é o limite? Ora, vocês sabem qual é o limite. Cada casal sabe qual é o limite. E o limite, ele sempre está baseado na vontade de Deus. Aquilo que vai fazer com que vocês criem conflitos em vocês, com vocês, aquilo que vai distanciar vocês da vontade de Deus para o seu casamento, aí é o limite. Não permitam isso, que isso aconteça. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para hoje para vocês. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, amanhã eu vou voltar aqui mais uma vez para falar como resolver conflitos conjugais através da palavra de Deus.